Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto. Pessoal, vamos lá, vamos prosseguir com o nosso projeto aqui. Na aula passada a gente trabalhou aqui na nossa parte aqui do header, inclusive a gente estilizou aqui, ó, tudo bonitinho. E a gente vai na parte ali do overlay, aquela parte de abrir o menu ali. No caso, aqui deixa eu mostrar para você. Aqui no caso, deixa eu mostrar aqui para você no site funcional que está funcionando. Essa parte aqui, ó, quando a gente apertar no botãozinho aqui, ó, para abrir essa parte aqui, tá? Esse overlay que a gente chama. Beleza? Vamos lá, ó. Deixa eu fechar aqui. Então vamos lá, pessoal, ó. Aqui no nosso código, a gente parou aqui no CSS, aqui na parte aqui inclusive dessa parte aí, tá? Do menu ali pro modo de celular. O que é que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? A gente vai para a parte que aqui é a parte que fica escondido, né? Essa partezinha ela fica escondida, essa parte aqui, né? E ela só vai mostrar quando a gente apertar naquele menuzinho Hubburg, aí ela vai mostrar. Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar ponto mobile menu overlay ponto active. Essa active. Essa activity aqui, pessoal, isso aqui é o quê? É uma classezinha que a gente vai usar no JavaScript para quando a gente clicar no menuzinho, automaticamente essa vai ser chamado essa classe aqui. Essa classe vai ativar o que está escondido. A gente vai ver, é uma classe. Essa classe a gente vai manipular ela via JavaScript. Aqui, quando eu apertar no menuzinho, o que vai acontecer? A minha opacidade, ela vai para 1. Aqui ela tem 0. Na verdade, ela tá em 1. Na verdade, eu tenho que deixar ela em 0 aqui, tá? Ó. Aqui eu tenho que deixar ela em 0, beleza? Que ela vai estar escondida, ela não pode mostrar. Só que quando eu clicar no botão, vai ser ativada essa classe e essa classe vai fazer o que? Vai mostrar o opacity. Então, o que está escondido vai passar a mostrar. E a visibilidade, deixa eu colocar visible, vai ficar visível, né? Porque ela tem que ficar visível, tá? Ela tá em hidden aqui, ó. Porque nesse caso ela tem que fechar. Ela só pode mostrar quando a gente apertar no botãozinho. Aqui eu vou colocar um transform. Ó, transform. E eu vou colocar um scale no eixo Y aqui, ó. E vou colocar aqui de 0, tá? Pessoal, eu não vou, como eu falei, eu não vou ficar explicando muito detalhezinho do CSS, porque senão a sala vai ficar muito grande, tá? Mas enfim, é isso. Quando eu clicar no botãozinho, vai ser ativada essa classe vai colocar minhas propriedades aqui, opacity invisível, o estado da visibilidade vai mostrar, e eu vou ter uma transform rotation, né? Translator, perdão, não é rotation, é translator, deixa eu colocar aqui translator no eixo Y, então ela vai para 0. Show de bola. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai, pessoal, aqui, ó, estilizar a minha classe aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, agora a gente vai para essa classezinha aqui, ó, mobile menu header. Que essa classe aqui é onde vai ter o íconezinho do menu. Então o que a gente vai fazer? Nesse caso, o menu fechar, né? Aqui vai ter o íconezinho do menu fechar, beleza? Que é o xizinho. Quando a gente clicar no botãozinho aqui para abrir, no caso o mobile overlay, né? Ele aqui, ó, através desse ID aqui, né? Vai ser manipulado via JavaScript, vai abrir o menu e vai mostrar um xizinho junto com o menu, né? Quando eu clicar nesse xizinho, que é esse íconezinho aqui, ó, que ele tá vindo através lá da fonte ao some. Quando eu clicar, ele fecha através dessa outra classe aqui que vai ser manipulada, ou ID, perdão, que vai ser manipulado via JavaScript. Mas vamos estilizar aqui, ó, essa classezinha aqui menu header, beleza? Aqui eu vou dar um display flex, dar um justify content flex end. Por que o flex end? Deixa eu mostrar para você no que tá funcionando, né, para ficar melhor. Ó, quando eu clico, ele vai mostrar esse X. Flex end por quê? A gente sabe que quando a gente coloca o flex end, ele joga pro final. End, já chama end, flex end. End vai ficar no final. Aquele íconezinho, quando eu clicar aqui, ó, ele vai abrir e ele vai mostrar um X. Esse X aí é o íconezinho que a gente acabou de ver aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse aqui, ó. Beleza? Então, quando eu clicar lá para abrir o menu, ele vai abrir e dentro vai ter essa classezinha aqui, ó. Essa div aqui, que vai ter o meu header, o meu mobile menu header, que vai ter um botãozinho para fechar, que vai ser fechado quando eu clicar nesse botão ID e aqui mostra o ícone dele. Então, significa que o xizinho ele vai lá pro final, tá? E vou dar uma margem button. Eu vou colocar aqui de
40 pixels. Que vai ser essa margem, a distância daqui dos meus elementos para cima. Então, daqui da onde tem aqui meus textos para cima. Beleza? A distância de 40 pixels. A gente tem agora, pessoal, aqui, ó, a gente tem aqui essa classe aqui, ó, CloseBTN, né? CloseBTN. Então, vamos já estilizar ela. CloseBTN. Esse CloseBTN eu vou dar um font sizer 24 pixels. Vou dar um cursor pointer também, né? Quando eu passar o mouse em cima, ele vai mostrar cursor pointer. Vou dar um padding de 10 pixels. 10 pixels, vou dar um color. Aqui, pessoal, a gente pode usar as nossas variáveis, né? Que é o test gray, a corzinha meio que cinza, tá? A gente ainda não vai ver muito aqui bem, porque a gente só vai ver isso aqui quando a gente tiver com o JavaScript. Mas eu posso até fazer uma jogada aqui pra gente ver como é que vai ficar, ó. Visible, deixa eu colocar aqui, ó, opacity. Deixa eu ver aqui se ele vai mostrar. Não vai, deixa eu ver aqui, 0.1. Deixa eu tirar esse hidden aqui e colocar visible aqui pra gente fazer um teste aqui, tá, pessoal? Ó, se você ver, deixa eu colocar um pouco, ele tá visível, deixa eu jogar aqui colocar aqui opacity 1, né? Pra ele mostrar. Então, se você ver, ó, tá aqui, ó. Então, ó, sobre nós, beleza? Então, ó, tá vendo que agora eu passo a mão, ele fica... É claro que isso aqui, ó, deixa eu colocar no modo de telefone. Se você prestar atenção, ele tá com um xizinho aqui, ó. Tá vendo o xizinho lá, ó? E ele tá com uma barra enorme de rolagem aqui, tá? A gente ainda vai dar esses ajustes ainda, beleza? Não se preocupa. Mas, enfim, ó, já tá aqui, ó, o meu menu, assim que ele vai ficar. E ele tem um xizinho. O xizinho tá muito longe lá, ó. Tá vendo? A distância que ele tá, mas a gente vai dar um jeito nisso aí. Mas, enfim, nosso menu. Eu posso até deixar ele por enquanto assim, ó. Lá o xizinho, no modo desse. Vamos agora trabalhar, estilizar aqui esses textos aqui, ó. Se a gente for lá no nosso... aqui, ó. A gente tem a classe UL aqui, é os links. Então, a gente vai trabalhar agora com esses ícones e com uns títulos aí, né? A gente vai dar um estilo para os nossos textos. Show de bola, então vamos lá, ó. Aqui a gente vamos aqui, ó, no CSS. Vamos só pegar aqui, vamos copiar, né? Links. Aqui eu tenho a classe, que é o prefixo, e li. Se eu não colocar esse prefixo aqui e colocar só li, ele vai pegar o link lá de cima do nosso header lá, tá? Só que esse link aqui ele vai pertencer para o modo mobile. Então por isso que eu tenho que colocar o prefixo aqui, ó. Beleza? Significa que esse li pertence a essa classe mobile links aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Margin button, eu vou colocar margin button, vou colocar 25 pixels, vou colocar border button, vou colocar border button, aqui, border button, vou colocar um pixels, né, um pixel, solid, F0, 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 essa corzinha aqui, ó, beleza? É uma corzinha meio que branco, meio que cinza, né? Beleza, e vou dar um padding button de 15 pixels, esse pontinho, de 15 pixels. O que é essa borda? Essa borda, ela é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, inclusive, ela já criou essas listazinhas, ó. Tá vendo? Umas listazinhas aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Se você for ver, ó, a gente tem essas listazinhas. Inclusive, eu já dei um estilo nas fontes, ó. Tá vendo que elas estão uma distância de 25 pixels para baixo, de cada elemento, ela tá 25 pixels, tá? Se a gente colocar no modo mobile, a gente já consegue ver aqui essas listas aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, eu passando o mouse aqui, eu consigo ver esses elementos. Então, já tá pegando vida, tá? Semelhante isso aqui. Tá? Agora a gente falta dar alguns estilozinhos aí, beleza? Agora vamos estilizar mais ainda os âncoras, esses textozinhos. Porque, ó, aqui, tá vendo ó, o peso da fonte? Ele tem um peso bem grande na fonte. Então a gente vai colocar isso aqui também. Como que a gente faz? A gente tem a nossa classe mobile links, correto? A gente tem as nossas lists e tem as nossas âncoras. Então a gente vai pegar o seguinte, ó. Vamos pegar novamente, ó, ponto mobile links, agora A. Vou selecionar A. Significa que essa âncora pertence a essa classe mobile links. E aqui tá a brincadeira. A gente vai dar um tamanho da fonte, então font size, vamos colocar aqui 18 pixels, 18 pixels. Vamos colocar também um font weight, né, que é o peso da fonte. Font weight, vou colocar 700, vai ficar um peso bem interessante, vai ficar mais grossa a letra, tá? E vou colocar um color,
É preto, né, o texto. Vamos colocar um display flex, colocar um justify content, colocar um justify content space between. Opa, space between. Vamos colocar também um align items center. Beleza. Então a gente tem essas seguintes configurações aqui, ó. Beleza? Tá? Então esse between é essa distância aqui dos meus títulos aqui, dos meus links, para essa setinha aqui, ó. Por isso a gente colocou um flex, display flex. Quando eu coloco display flex, fica um ao lado do outro, correto? E a gente colocou um space between, vai ter um elemento aqui, outro invisível no meio e no final aqui essa setinha drop down, tá? Perceba que ela fica no final também, ó. Se eu for abrindo aqui, ó, tá vendo? Olha a distância que ela vai ficando. Tá se ajustando perfeito. Então já tem a gente já tem o peso aqui da nossa fonte aqui. Agora a gente tem, se você ver aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o nosso âncora e a gente tem as nossas classes. A gente tem aqui no caso esses is, né, que vem da nossa biblioteca. É uma tag i que vem da nossa biblioteca, é a tag de ícone, que vem da biblioteca fonte awesome. Class, e a gente tem aqui o chevron. O chevron é aquela setinha, tá? Essas setinhas aqui, ó. Essas setinhas, tá? Ó. Então a gente vai dar um estilo. Perceba que a minha tá preta aqui, ó. Então a gente vai dar uma cor para ela também da cor das linhas, tá? Das listas. E vamos ponto mobile links. Aí nós vamos colocar, ó, A e depois I. Por quê? O I tá dentro do A, tá? Dentro do âncora, beleza? Então a gente vai dar um size e vamos colocar aqui 14 pixels. É o tamanho que eu achei mais legal para pôr. E aqui a gente vai colocar um color. Vamos colocar a nossa variável lá. Vamos colocar um gray, né? Se a gente for ver, ó, a corzinha aqui tá a nossa setinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então a cor do xizinho lá, né? Pra fechar, né? Ainda não fecha porque é só via JavaScript, tá, pessoal? Beleza, olha só. A coisa tá ficando bem interessante, né? Então, pessoal, essa parte aqui tá pronta. Ó, então se a gente, quando tiver no modo mobile lá, né? Ela já vai mostrar. A gente tá tendo um probleminha aqui, ó. Perceba que tá as imagens quebradas, algo do tipo. Você vê que o X sumiu, ó. Tá vendo? Ó, ele não tá aqui. Isso a gente, devido a esse arrow aqui, essa imagem que é muito grande, ela termina quebrando o nosso layout. Mas enfim, o que a gente vai fazer por enquanto? A gente vai ocultar novamente. Então a gente vai subir aqui em cima, ó. Vamos colocar aqui, ó, o hidden. Vamos esconder o nosso menu. Hidden. Vamos esconder e vamos colocar o opacity 0. Quando eu faço isso aqui, vai sumir o meu link. Ó. Sumiu. Que interessante. Sumiu. Ó. Beleza? Por que eu coloquei? Porque se a gente deixar ele vai tomar toda a tela. Agora vamos trabalhar aqui no nosso hero, que é a nossa casa, nosso banner grandão aqui, né? Se a gente for ver aqui no nosso HTML, a gente tem a classe aqui, ó, essa seção, a classe hero. Ó, hero. Vamos lá? Então vamos colocar ponto hero. Esse hero eu vou dar um position relativo. Vou colocar uma posição relativa. Vou colocar uma altura do nosso banner aí de 800 pixels. 800 pixels. Vou colocar uma largura de 100%. Vou colocar um overflow de hidden. Então, vou colocar um overflow para a gente não ver o estouro ali do nossa imagem. Agora a gente tem o seguinte, a gente conseguiu dar uma imagem aqui no container principal. Só que a gente tem algumas coisinhas. A gente tem, ó, esse Hero Media, essa classe Hero Media, tá? Que a gente criou, que é uma div que tá dentro da seção. Que é dentro essa div que vai ter o nosso vídeo. Então vamos colocar ponto .hero e traço media. Eu até copiei, né? Na verdade, eu copiei. Beleza. Só que eu tenho, eu quero pegar a minha imagem, tá? Estilizar a minha imagem. Então eu uso a imagem como, eu tenho um prefixo, significa que essa imagem pertence a essa classe, essa div Hero Media. Ainda eu vou colocar um vírgulazinha, vou quebrar para baixo e vou colocar ponto .hero Media e vou colocar vídeo. Por que vídeo? A minha tag de vídeo, ó, tá vendo? Eu não dei uma classe aqui, na verdade eu dei uma classe aqui, mas eu vou pegar a própria tag, para mim dar um estilo na própria tag de vídeo, tá? Então por isso eu coloquei, ó, vídeo também. Aí aqui o que é que eu faço? Eu vou dar uma largura de 100%, ó, largura de 100%, vou dar uma altura também de colocar 100% também,
né? Para pegar todo o espaço, tanto na vertical como na horizontal. E vou colocar um Object Fit. Object Fit e vou colocar um Cover. Ou seja, isso aqui eu garanto o preenchimento sem a distorção da imagem, do vídeo no caso, né? Se a gente for ver aqui, não tem muita diferença, né? Mas já faz alguma, ó. Deixa eu colocar no modo inclusive mobile para me ver se ele já melhorou aquela questão de quebrar o layout aqui, ó. Deixa eu pôr assim. Ó, beleza, ele quebrou, mas é porque ainda falta as outras partes. Como eu ajustei esse vídeo aqui, ó, eu ajustei apenas esse vídeo, mas esses outros eu não ajustei ainda, ó, por isso ele vai ficar quebrado aqui, ó. Agora, vamos aqui no nosso HTML e a gente tem aqui, ó, esse Hair Overlay, tá? Esse que significa o quê? É o texto que fica ali por cima do vídeo. Se você prestar atenção, aqui, ó, eu tenho, deixa eu fechar. Ó, perceba que eu tenho esse texto grandão aqui, ó, ele cobre o vídeo, ele fica por cima do vídeo. Vamos dar um estilo para ele. Então, aqui, ó, vamos copiar aqui a classe. Colocar um ponto aqui, coloquei uma vírgula. Beleza. Aqui eu vou colocar um position. Por que um position? Eu vou colocar uma posição absoluta. Por quê? Absoluta eu vou ficar por cima, né? E vou colocar um top. E vou dar um top 0. Vou colocar também um left. Colocar esse left 0 também. Colocar um 0. Beleza? Aqui, pessoal, é apenas o container. Vamos ver, ó, vamos lá. A div principal aqui, ó. Que vai englobar outra classe container. E dentro do container realmente vai ter o título, tá? Grandão lá, tá? Beleza. Então, o width, vou colocar de 100%. Vou colocar também uma altura de 100%. Vou colocar um background color RGBA. Vou colocar aqui um RGB 0.2. É uma corzinha bem, um preto bem transparentezinho, tá? Vou dar um display. Vou dar uma line items. Uma line item center. Hair overlay. E agora sim eu vou pegar o meu H1. Significa que esse H1 pertence a esse elemento aqui. Essa classe, tá? A cor, eu vou colocar uma color. Já vou usar minhas variáveis. Vou colocar de right. A corzinha branca do título, né? Vou colocar também um font size. Colocar 48, porque ele é grandão, né? 48 pixels. Vou colocar também aqui um max width. Eu vou colocar 600 pixels. Eu vou mostrar isso aqui pra você. Bem interessante. Tá? Eu vou limitar o tamanho do elemento que o meu texto vai ficar dentro, tá? Então eu vou colocar um line também. Um line... altura da linha aqui. Eu vou colocar mais ou menos 1.2. Então vamos ver, ó. Perceba que aqui, ó. Nesse aqui. Ó, como ficou. Tá vendo, ó? Então, ó, eu consegui, ó, jogar o texto por cima. Então, ele é grandão. A diferença aqui, pessoal, que eu falei, a max width, significa o seguinte, ó. Aqui a largura máxima que eu dei para esse elemento aqui. Significa que o texto, se não tivesse isso aqui, o texto ia ficar tudo em linha. Ele ia ficar daqui até aqui, ele ia topar aqui, tá? É tanto que se eu tirar, ó, vamos tirar pra gente ver como vai ficar. Ó, eu vou tirar pra você ver como que vai ficar o texto. Então, ele pegou toda a largura aqui, ó. Tá? Então, quando eu coloco um texto aqui, um tamanho, eu limito, então ele quebra para baixo. Ele fica em coluna porque pro lado direito ele não tem. Então, ele quebra assim para baixo, ó. Tá? Ó, igualmente aqui, ó. Então, aqui a gente já conseguiu terminar essa partezinha, né? Agora, vamos para outra parte aqui, pessoal, que é a parte aqui, ó, cadastre-se. Essa partezinha aqui, ó. Vamos para ela, tá? Então, pessoal, aqui eu vou ter que ser mais rápido um pouquinho, beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui agora a classe. Vamos lá, ver a classe que a gente criou. Então, ó, a gente tem aqui, ó, register session, ou a seção de registro. Já vamos pegar aqui, ó, beleza? Vamos ser rápido. Vamos pegar aqui primeiro. Já vamos dar um padding, né? Um padding de 60 pixels em cima, embaixo e 0 direita e esquerda, tá? Eu já vou pegar também o texto, né? O H2, né? Que tá lá. Eu vou aproveitar, pessoal, e vou pegar também aqui, ó, esse about aqui, ó, tá? Esse about section, que tem um H2 aqui, ó. Então, esse H2 e esse H2 aqui, ó, cadastre-se, eu já vou estilizar eles tudo junto, tá? Opa, abri aqui sem querer. Fechei aqui. Então, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui também, ó, vírgula, ponto, section, about,
Section. Já vou pegar também o H2 dele também, porque eu vou aplicar, mesmo estilo que eu vou aplicar para esse H2 do Resistor Section, eu vou aplicar também no About Section. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó. É um font size. Vou colocar um 32 pixels. Eu vou colocar também uma margin button de colocar 30 pixels também. 30 pixels. Então a gente já tem aqui, ó, o tamanho aqui, ó, cadastre-se. E no About também a gente já vai ter esse tamanho aí também, ó. Aqui, ó, sobre o que tá vendo? O mesmo tamanho aí eu apliquei aqui, ó. Agora a gente tem, pessoal, aqui, ó, uma classezinha chamada Tabs. Esse Tabs é essa parte aqui, ó, esses botõezinhos aqui, ó. Eu chamo eles de Tabs, beleza? Que são esses aqui, ó. Esses tabzinhos aqui, ó. Ponto Tabs. Eu vou colocar neles um Display Flex. Vou dar um border. Vou dar um border radius, que ele tem um radius. Ele tem as bordas arredondadas, né, pessoal? Eu vou colocar aqui 25 pixels nas bordas dele, vai ficar arredondado 25 pixels. Vou colocar um border none. Vou dar um background aqui. Colocar um background aqui. Eu vou dar uma corzinha hexadecimal, F5, F5, F5. Tá? É uma corzinha meio que sim, quase cinza, meio que branco, tá? E vou colocar um font family. Font family eu vou usar o fonte traço main. Lembra da nossa fonte lá que a gente criou lá nas nossas variáveis globais, né? E vou colocar um peso da fonte. Vou colocar um font weight. Vou dar aqui um 600. É o peso, né, da minha fonte. Eu vou colocar também aqui um cursor pointer, beleza? Nosso cursor pointer. E vou dar um transition 0.3 segundos. Então perceba que a gente já tem uma diferença aqui, ó, tá vendo? Só que eles estão juntinhos, tá? Então a gente vai começar agora dar um estilo neles melhor. Perceba que a gente tem, assim como a gente tinha lá no header lá, a gente tem aqui, ó, um active. Tá vendo, ó? Conforme eu vou clicando, ele vai setando ali, ó, essa borda em cima, tá vendo, ó? Beleza? Ó, então a gente vai fazer também essa partezinha. Então eu vou pegar aqui, eu tenho os tabs, agora eu tenho os tab e colocar um tab BTN, né, que é de fato os botõezinhos, né? Se a gente for ver, a gente tem aqui, ó, tab BTN, tá? Então são os botões. Beleza? Eu vou dar um padding em cada botão. Eu vou dar um padding de 10 pixels em cima, embaixo, 10 pixels direita e esquerda. Eu vou colocar também um border radius, colocar de 25 pixels também. Vou colocar um border none também. Border none. Vou colocar um background, aqui e vou repetir. Na verdade, pessoal, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar no tab aqui, ó. Na verdade, eu vou deixar essas propriedades aqui, ó. Só nos tabs. Opa. Nos tab traço BTN. Aqui, ó. E nos tabs, só no tab. Nos tab, eu vou colocar o seguinte. Ó, eu vou colocar só um display flex. E vou só colocar um gap, né, na distância deles para ficar um distante do outro. De 10 pixels, beleza? Vou colocar um margin button, tá? A parte de baixo, vou subir ele 40 pixels, afastar ele de baixo do bottom de 40 pixels e vou dar um flex, colocar um flex wrap e vou colocar um wrap. Se você for ver, a gente já tem aqui, ó, uma distânciazinha bem, os gap, tá? Não pegou aqui, deixa eu ver por que não pegou. Aqui eu não preciso colocar esse display flex porque eu já apliquei aqui, tá? Então aqui não precisa. Aqui eu vou pegar o padding, na verdade o padding, eu vou colocar um padding, né? E colocar 10 pixels em cima e embaixo, 10 pixels direita e esquerda, né? Vamos ver como ficou. Atualizar, não pegou, não sei por que não pegou. É que eu coloquei tabs, pessoal, é só tab, não é tabs, é tab. Vamos ver aqui. Tab, eu coloquei tabs. Tabs é o primeiro, tabs, apenas aqui o primeiro, tá? Então, o primeiro é tabs, tá? E o outro aqui é só tab BTN, tá? Aí, ó, beleza? Então, pegou agora, né? A fonte não pegou. Vamos ver por que não pegou a fonte.
A fonte... Ah, tá. Eu esqueci de passar na variável, né? Então, var, assim, agora sim. E vou colocar fonte traço main. Agora sim é para ter pegado a fonte. Aí, perfeito, ó. Então já tem nossos botõezinhos com as corzinhas meio que cinza e tal, né? A borda não criou. Deixa eu ver porque que a borda não criou. A questão da bordazinha, a gente vai deixar ela em none aqui, ó. Border none. E a gente só vai colocar ela lá pelo JavaScript, tá? Quando a gente clicar no JavaScript, a gente vai adicionar essa borda, beleza? Ok, então a gente vai agora para o Activity, tá? Na verdade, a gente vai criar a borda agora para ela só setar aquela borda arredondada nos botões quando a gente clicar, tá vendo? Que ela tá faltando aqui. A gente vai criar aquela bordazinha, né? Perceba que a gente colocou aqui ela em none por enquanto, a borda é none, para só aplicar pelo JavaScript. A gente vai manipular pelo JavaScript, tá? Então a gente já vai pegar aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então a gente tem o BTNs e tem essa classezinha Activity aqui, ó. Beleza? Então já vamos pegar o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Ponto tab, ó, tab btn ponto active, ó, activity. Aqui eu vou colocar um background, vamos colocar um var, vamos colocar um right, né? A corzinha branca. E aqui eu vou colocar um border. Agora sim, a border vai ser ativada aqui, só via JavaScript, tá? Quando a gente clicar no JavaScript, vai adicionar uma classe, ativar a classe, que no caso é essa classe aqui, tá? E aqui eu vou colocar um pixel solid, e eu vou colocar aqui a cor, colocar o black, text black, que é aquela corzinha preta, tá? A gente tem ainda o que? A gente tem split content aqui, ó, né? Tem esse split content aqui. Depois a gente tem o texto, que tal ter o seu ser um parceiro quieta, né? Que no caso, aqui, ó, esses textozinhos aqui, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui agora essa classe, né? Vamos aqui no CSS, vamos colar. Beleza. Aqui eu vou dar um display flex. E vou dar um border radius de 0 pixels. Vou dar um overflow hidden. Ó, então, perceba que a gente colocou um display flex. Então, o display flex, ele tira da coluna e joga para horizontal. Beleza? Que vai ficar assim, ó, um texto splitter, que no caso eu vou dividir, né? Por isso que eu coloquei splitter, né? Split content, ou conteúdo dividido, né? Então vai ficar o texto pro lado esquerdo e a imagem pro lado direito. E ele já se aplicou aqui, ó. Porém, falta a gente ajustar essa imagem grandona aqui, que inclusive ela tá estourando o nosso header lá também, beleza? Por isso que agora há pouco quebrou. E eu vou não vou deixar o estouro aqui, o overflow, eu vou esconder ele para não estourar, não criar aquela barra de rolagem na horizontal. A gente tem aqui agora o text side, que é o lado do texto, né? Text side. Então vamos lá, ponto text-side, o texto do lado, né? Vamos colocar aqui um background color nele, né? Um background color, vou usar minhas variáveis. Vou colocar primary yellow, né? Que é a cor do fundo, na verdade. Se você for ver, o fundo dele é amarelo, né? Ó, no original, ó, todo amarelão, tá vendo? A gente vai trabalhar agora, inclusive vai dar um padding nele aí e vai deixar ele bonitinho, beleza? Vou dar um flex 1. Por que um flex 1? Eu tô dividindo o conteúdo, então vai ficar de um lado o texto e a imagem do outro. Então eu dou um flex 1, significa que ele vai ficar por flex no lado esquerdo. Um padding, vou dar um paddingzinho aqui, vou colocar uns 60 pixels, é o respiro de dentro do conteúdo, tá? Vou dar um display flex para o conteúdo que tá dentro, né? Vou dar um flex direction, vou colocar um column, para ele ficar um ao lado do outro. Toda vez que eu for usar isso aqui, esse flex direction, justify content, eu tenho que setar o display flex, senão não pega. Por mais que eu já setei o flex 1 lá, beleza? Justify content significa que eu vou justificar o conteúdo no centro, ó, no centro. Ainda eu vou dar um align items, eu vou alinhar os itens no centro, beleza? Então, é o poder do Flexbox. Então, ó, perceba que ficou bonito, ó. Ficou, ó, dei um padding de 60,
tá? E dei um flex direction column, ficou um para baixo do outro e centralizei no meio e alinhei ele no meio em relação em cima e embaixo, tá? Agora a gente vai para o texto, beleza? A gente tem, no caso, vamos ver qual a classe, né? A gente tem aqui, ó, é o nosso H3 aqui, né, ó. Nosso H3, então, text side H3. Então, a gente tem um H3. Então, já vamos colocar, então, text traço side H3. Significa que esse H3 pertence a essa classe aqui, tá? Vou dar um font sizer de 28 pixels. Vou dar também um margin button. Vou dar aqui uns 20 pixels. Afastar ele de baixo 20 pixels, tá? Que no caso esse texto aqui, ó, o título. Agora tem o parágrafo, tá? Vamos ver nosso parágrafo, que é um Pzinho que tem, né? Cadê, ó? Então, ó, eu tenho o H3 e tem o P. Então, text side P. Beleza? Então, text.textSide P. Vamos dar um estilozinho para ele. Vamos colocar uma margin button nele também, né? Afastar ele de baixo 30 pixels. Vamos colocar uma altura da linha nele, né? Então, line height. Vamos colocar 1.6. Vamos ver. Ó, então ele já deu uma mudada aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Beleza, tá ficando bonito o nosso negócio aqui, o nosso projeto. A gente falta o que ainda? A gente tem um botão também aqui, né? Ó, BTN Black. Que esse botão é esse botão aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse botão aqui, ó. Ela tá feia ainda, pessoal, porque a gente falta ajustar o tamanho da imagem. Quando ajustar o tamanho da imagem, automaticamente esses estilos aqui que a gente aplicou vai fazer efeito. Agora tem esse botão. Vamos dar um estilo nesse botão, né? Então é o BTN Black. Então vamos aqui, ponto, BTN traço Black. Vamos dar um background color. Só um background, né? Eu vou usar aqui um 00, um preto mesmo. Não vou nem usar as variáveis aqui não, tá? Eu vou dar um color. Aí o color eu vou usar aqui, ó, var. Eu vou dar o right, né? Text right. Vou também colocar um padding. Em cima e embaixo, 12 pixels. Direita e esquerda, 12 pixels também. Na verdade, eu vou dar uns 30 pixels. Direita e esquerda, uns 30 pixels. Vou dar um border radius. Vou arredondar o botão, né? Vou dar uns 25 pixels, né? Vou colocar também o peso da fonte. Fonte weight, vou colocar 600. Então, se a gente for ver, ó, a gente já tem alguma coisa aqui, ó. Então, ó, meu botão tá aqui. Ele ainda não, ele já aplicou o estilo. O negócio é que a imagem está espremendo todo o meu conteúdo. Quando eu diminuir o tamanho dessa imagem, aí automaticamente ele vai ficar no tamanho aplicado aqui que eu apliquei. Agora a gente tem a imagem. Então agora a gente vai trabalhar nela. Perceba que eu tenho uma div e tem uma classe ImageSide, ou lado da imagem, né? Então, ponto ImageSide. Eu só vou colocar o image, já vou colocar IMG, porque eu quero só a imagem, eu quero estilizar só a imagem aqui no caso, né? Na verdade, primeiro só o container primeiro, né? A classe aqui, a div, né? Eu vou colocar um flex 1 também. Por que flex 1? Porque eu dei flex 1 para o meu outro elemento, então eu tenho que dar um flex 1 para cá também. Agora aqui sim eu vou pegar o image, e agora sim eu vou pegar a minha imagem, tá? Dar um tamanho para a minha imagem para deixar ela bonita. Então o width, vou dar uma largura para ela de 100%, para ajustar, né? Vou dar uma altura também de 100%, a altura, né? Vou dar um object fit, aquilo que eu falei, pessoal, o object fit ele vai ajustar ali para não haver distorção na imagem, tá? Cover, então ele vai, cover, ele vai cobrir todo ali o tamanho disponível dele. Cover, vamos colocar um display, colocar um display block aqui, pra gente ver como é que vai se comportar. Vamos ver como ficou. Tá vendo, pessoal? Ó, agora o botão já ficou no tamanho certinho e a imagem também. Agora sim tá aparecendo com o outro, ó. Aqui é o real e aqui é o nosso que a gente tá fazendo. Então, ó, já ficou bonitinho a coisa aqui, tá? Ó, então a gente já fez essa partezinha aqui, ó. Então é só isso aqui, ó. Automaticamente a imagem já ficou no tamanho correto e os botões, os conteúdos aqui, tá? A fonte, ó, tá tudo aplicada bonitinha, todas as margens e padding, tudo certinho. Beleza? Agora a gente vai para a parte sobre o Keta, que é a parte aqui, ó, About. Tá vendo que eu tenho uma seção aqui, eu até renomeei aqui, ó, para ficar bonitinho, ó. End Resistor. Eu deixei tudo bonitinho aqui para
não tem problema, tá? Assim fica melhor pra gente dividir o nosso projeto aqui. Vamos lá, então vamos pegar aqui About Session. Ó, vamos pegar aqui. Vamos colar aqui. Aqui eu vou colocar um padding. Opa. Eu vou colocar um padding na minha seção. Um padding de 60 pixels. É um respiro, tá? Em cima e embaixo. Direita e esquerda eu vou deixar zerado, tá? Então vai pegar toda a largura ali. Vou dar um background. Só um background mesmo. Background. E eu vou colocar aqui a cor. Usar variável, perdão. Vou colocar aqui a minha cor branca, né? Corzinha branca, sem problema. Vamos ver como ficou. Então a gente já tem aqui, ó, a cor. Perceba que eu dei um padding de 60 e ele afastou de cima. Tá vendo? Ele afastou de cima aqui, ó. Perceba que o cat ele tava mais aqui. Agora ele vem mais pra baixo, que eu dei um padding. Que a gente, pessoal, vai pra parte agora dos nossos slides, né? Porque perceba que a gente já tem aqui, ó. A gente já tá chegando na parte dos slides aqui, ó. Então, para isso funcionar, a gente vai ter que configurar a nossa biblioteca. A gente vai ter que colocar algumas coisinhas bem interessantes aqui ainda. Beleza? Criar algumas classes. Então, essa aula ficou muito grande, já 47 minutos. As horas se passam tão rápido que a gente não vê, né, pessoal? Aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai deixar para a próxima aula, beleza? Na próxima aula a gente já faz essa parte aqui, tá bom? Então, pessoal, tá demorando bastante porque eu tô explicando algumas coisinhas aqui para ficar melhor. É melhor o vídeo ficar grande e vocês entenderem do que eu fazer um vídeo rápido e vocês não entender, tá bom? Porque o intuito aqui é vocês absorver o máximo que eu passar aqui. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua com o nosso projeto, beleza?